Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você também que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos iniciando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, estamos recebendo a Marisol Camarinha, que vai conversar com a gente sobre Zaqueu. Olha que bacana esse tema. Marisol Camarinha, conta um pouco já para a gente, seja bem-vinda à Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, conta um pouco de você para a gente. Marisol Camarinha por Marisol Camarinha. Muito bem, Damião, obrigada pelo convite. Que honra minha fazer parte desse programa, trazer aqui um pouco da história do Evangelho, que sempre nos inspira, que sempre nos faz crescer, não é? Bom, Marisol Camarinha é a quinta filha de uma família de 6 irmãos, e que estamos juntos e nos gostamos muito até hoje. Os meus pais já desencarnaram, eu tinha 11 anos, mais ou menos, quando eu conheci a doutrina espírita, acompanhava a mamãe a uma casa na Zona Leste de São Paulo, e como ela ficava lá aguardando o atendimento, depois sendo atendida e tudo mais, eu ficava na biblioteca, na verdade, na livraria. E eu, então, ficava lendo com muito cuidado, porque os livros eram novos, né? Com muito cuidado para não fazer nenhuma orelha, nada, ficava lendo os livros. Falia um pedaço numa segunda, outro pedaço na outra segunda, até que o livro terminava, eu começava outro, e assim por diante. Então, a doutrina me conheceu, e eu conheci a doutrina através dos romances. Na época eram de Rochester e outros autores, e depois, então, eu passei a ler o Livro dos Espíritos. Eu sempre gostei muito de ler e sempre muito estudar. Quando eu conheci o Livro dos Espíritos, foi para mim uma grande descoberta, né? E aí vieram os cursos, eu fui crescendo, e aí eu fui estudando cada vez mais a codificação, eu fui conhecendo outros trabalhadores da seara espírita que também foram me inspirando e estendendo as mãos, e eu venho nesta jornada já há 51 anos. Então, tem sido muito gratificante. Hoje eu conduzo uma casa espírita também na Zona Leste, estou lá como dirigente dessa casa. É uma casa pequena, modesta, mas que faz um trabalho muito direitinho, muito afinado com a doutrina, um trabalho social também bacana mesmo, porque a fé sem obras é morta, não é não? E eu sou muito feliz nessa minha jornada, viu, Damião? Sou casada, tenho 3 filhos, já sou avó, e eu venho muito feliz nessa jornada de aprendizado, de crescimento, conhecendo coisas, gente maravilhosa como você, por exemplo, que me foi trazido aqui de presente pelo Orson Peter Carrara, né? Linda essa oportunidade, né, Marisol? E hoje a gente vai falar, você vai trazer para a gente o tema que é Zaqueu. Então, Marisol Camarinha, Zaqueu. Pois é, eu gosto bastante, pessoal, de estudar as figuras do Evangelho para trazê-los para mais perto, né? Porque às vezes a gente lê os Evangelhos, encontra ali os discípulos, os evangelistas, e a gente os percebe tão maiores e tudo mais, e aí a gente acaba se sentindo muito pequenininho, não sei vocês, mas eu às vezes pensava, eu nunca vou chegar lá. Então, para trazê-los para mais perto, eu comecei a estudar a história de cada um deles. Tenho algumas aqui bem bacanas, e hoje eu vou conversar com vocês sobre Zaqueu, esse personagem do Evangelho que nós todos, numa certa medida, conhecemos só um pedacinho. Só aquele encontro que ele tem com Jesus, e que Jesus vai para a casa dele e tudo mais. Mas Zaqueu é maior do que isso, é muito maior do que isso, e esse Zaqueu que eu vou apresentar para vocês, tá bem? Então, a história começa numa interpretação do livro Boa Nova, do Humberto de Campos. No capítulo 24 desse livro, nós vamos encontrar sob o título O Servo Bom, até fui conferir para ver se não está falando bobagem, O Servo Bom, nós vamos encontrar exatamente o encontro de Jesus e os discípulos com Zaqueu, na entrada de Jericó, depois em sua casa. E depois as observações de Jesus aos julgamentos
que estavam sendo feitos pelos seus discípulos, pela conduta, a Jesus, pela sua conduta de ir à casa de Zaqueu e não à casa de um outro servo mais humilde. E aí a nossa história continua numa outra visão de Leão Tolstói, Espírito, na psicografia da queridíssima e inesquecível Ivone Pereira, e que aí Tolstói vai se encontrar com Zaqueu na espiritualidade, e nós vamos então conhecer a outra parte da história de Zaqueu, que segue-se a esse encontro que ele teve com Jesus em sua casa. Vamos lá? Então é assim, já tinha um tempo que os discípulos ficavam discutindo entre si, Felipe, Mateus, Tiago, Simão Pedro, sobre a necessidade de não ter nada, que a humildade significava não ter absolutamente nada, dispor de tudo que se tinha e de conservar consigo o absolutamente necessário. Felipe, por exemplo, quando estava lá organizando a fila das pessoas que iam encontrar com Jesus, ele dizia para essas pessoas que lhes bastava a camisa que vestiam no corpo, não precisava de mais nada. Não precisava mais de nenhuma outra peça de roupa, nenhuma esteira para dormir, mais nada, porque nós precisávamos, segundo entendia Felipe na ocasião, de apenas isto, nada mais precisávamos para viver. Simão Pedro não ficava atrás, também vivia conversando com as pessoas, com os próprios discípulos e também com os seguidores de Jesus, sobre a necessidade de sermos simples, de sermos humildes, de não termos absolutamente nada para carregar e nada por o que sonhar, não é? Bastava-nos o essencial. Levi, ou Mateus, já era mais cauteloso, porque diz que, enquanto coletor de impostos, ele viu muitos mendigos, na verdade, que pediam esmolas na cidade, mas que tinham dilatadas porções de terras. Na verdade, eles faziam de conta que eram pobres, mas não eram, para pagar menos impostos. E assim a conversa ia. Jesus, muito atento a essas conversas, nada escapava à percepção de Jesus, onde ele estivesse, mas ele decidiu esperar a hora certa para trazer esse assunto à luz do seu olhar e da sua doutrina, e então esclarecer os seus discípulos. Não demorou muito, Jesus decide deixar a Galileia e ir para Jerusalém. Era a sua última viagem antes do suplício. No caminho entre a Galileia e Jerusalém, havia uma cidade chamada Jericó, que Jesus fez questão de entrar. Ele falou, eu não quero entrar em nenhuma cidade, eu só quero entrar em Jericó. E ela ficava a meio do caminho aí dessa jornada, então ele podia descansar em Jericó, seguir viagem no dia seguinte, chegar a Jerusalém ainda com o dia claro, sem grandes problemas. E assim foi. Quando as pessoas em Jericó e nos arredores de Jericó souberam que Jesus estava a caminho, que Jesus passaria pela cidade, houve um movimento imenso na cidade, né? Muitas pessoas dos arredores vieram para Jericó, os próprios habitantes de Jericó se movimentaram, ficaram inquietos, porque todos queriam ver Jesus. Todos queriam, de alguma maneira, ficar perto de Jesus. Todos queriam um olhar, menor que fosse, daquele mestre maravilhoso sobre si. E não foi diferente com Zaqueu. Zaqueu era um publicano, coletor de impostos, muito abastado, mas muito abastado mesmo, e também muito enérgico. E ele tinha pouca estatura, ele era bem baixinho para os padrões da época. E ele ficou pensando como é que ele ia fazer para ver Jesus, porque naquela multidão de gente, e ele baixinho, como é que ele veria Jesus? E ele, então, observou que, logo na entrada da cidade, um pouquinho mais para dentro ali, mas que seria um caminho obrigatório de Jesus, havia um sicômoro, ou seja, uma figueira brava, e que se ele subisse num dos galhos daquele sicômoro e se ajeitasse ali, ele conseguiria ver Jesus, e foi o que ele fez. Zaqueu era, por ser publicano e coletor de impostos, ele era uma figura muito discriminada na cidade. Ele era visto como alguém pecador, ele era visto como alguém
desonesto, como é que ele conseguiu toda aquela fortuna que ele tinha alguma coisa esquisita aí, então ele não tinha amigos, ele não tinha os seus filhos, a sua esposa, sua casa não era frequentada, eles eram muito discriminados na cidade, a ponto de que ele vinha andando por um lado da rua, por exemplo, e se na direção dele viessem outros moradores da cidade, esses outros moradores atravessavam a rua para não passar perto dele. E ele sentia tudo isso naturalmente, né? Então ele falou: eu vou ver o mestre, porque ele tinha assim uma visão de Jesus, um amor por Jesus que ele não sabia explicar, porque ele nunca tinha visto Jesus, ele só ouvia falar. Mas de alguma maneira Jesus já tinha entrado em seu coração e era como se ele já conhecesse Jesus, mas não conhecia. Ele subiu no galho dessa figueira, sentou-se lá, acomodou-se da melhor forma possível, sem incomodar ninguém. E Jesus, então, foi chegando. E não é que Jesus foi parar exatamente ao lado dele, sob o galho do sicômoro? Pois é. Ele admirou logo que Jesus vinha chegando, ele admirou o porte de Jesus, aquele porte assim, elegante de Jesus, uma estatura elegante, né? Uma leveza no semblante e tudo mais. Os olhos, assim, muito observadores, mas, ao mesmo tempo, muito doces, muito generosos. E aí ele ficou, assim, embevecido com aquela ideia. Quando ele se deu conta, Jesus estava onde? Do lado dele. E aí Jesus olha para ele e, assim, docemente diz: Zaqueu, desce já daí, porque eu ainda hoje preciso da tua hospitalidade. O Zaqueu ficou exultante. Imediatamente ele desceu do galho do sicômoro, abraçou Jesus, que o abraçou com muita ternura, deu o braço para Zaqueu, que segurou no braço do mestre, e eles foram caminhando lentamente em direção à casa de Zaqueu. E aí Zaqueu já deu ordens para tomar todas as providências, porque naquele dia eles receberiam em sua casa o Mestre Jesus. Mandou os recados para os seus servos, para sua esposa, para os seus filhos, e ficou ali exultante, mal acreditando no que estava acontecendo. Todos os habitantes que estavam por ali, tanto de Jericó como das redondezas, estranharam demais a decisão de Jesus. Estranharam muito aquela escolha que Jesus fez de se hospedar em casa daquele publicano pecador. E não foi diferente com relação aos seus discípulos. A mesma coisa pensaram Simão Pedro, Tiago, Felipe, André, Mateus e todos os outros. Como podia Jesus fazer uma coisa daquela com tantas casas humildes na cidade? Como podia Jesus escolher justamente a casa de um publicano pecador rico, certo? Para se hospedar. Jesus, que obviamente não sabia exatamente o que estava acontecendo, porque nada, como eu disse antes, lhe escapava da percepção, seguiu de braços dados com Zaqueu, passos lentos, ia parando aqui e ali, conversando com um ou outro que vinham lhe abordar, abençoando um e outro, que vinham lhe saudar. E aí, então, eles entraram, Jesus e toda a sua comitiva entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu os acomodou muito confortavelmente, num lugar muito simples, mas muito confortável, muito fresco, num grande alpendre, sob um grande alpendre, mandou servir ali refrescos e tudo mais, e eles então começaram a conversar. E a conversa começou sobre a nova doutrina, sobre o Evangelho de Jesus, que era chamado na época a nova doutrina. E como Zaqueu sabia de como as pessoas, né, tratavam daquele assunto, ele mais do que depressa se adiantou e disse: olha, Jesus, eu sei que eu sou um publicano e que eu sou muito rico e que talvez eu seja considerado uma pessoa impura
para a sua doutrina e diante do seu evangelho. Mas eu quero lhe dizer que de muito tempo para cá, eu venho me esforçando muito para fazer uso da minha fortuna da melhor maneira possível. Eu fico sabendo, ali na minha função de coletor de impostos, eu fico sabendo, me dói o coração ver tantos pais carregados de filhinhos que vêm pagar a sua cota de impostos e fica sem ter sem ter dinheiro, sem ter recurso para alimentar os seus filhos. E foi por isso que já de muito tempo para cá eu venho destinando largas glebas de terra para o cultivo permanente de hortaliças, de legumes e de sementes e tudo mais, que vão sendo permanentemente plantados, colhidos, para a terra não ficar inativa. E também tenho largas faixas de terra que são dedicadas ao cuidado dos animais, à criação e ao cuidado de animais. E estas glebas de terra, que não são pequenas, eu destino ao trabalho destas famílias. De todas as famílias aqui de Jericó, que me pedem trabalho, e eu concedo, e já recebi aqui, continuo recebendo, inclusive, famílias de Jerusalém, que para cá vêm em busca de trabalho, para que possam alimentar os seus filhos e possam cumprir as suas obrigações com Roma, pagando os impostos. E assim, eu tenho entendido que tenho feito a minha parte com os recursos abastados com os quais eu fui agraciado por Deus. E eu quero lhe dizer mais, Jesus. E aí Jesus sorri e diz: pois aqui estou eu diante de um servo generoso e de um servo fiel. Isto muito me alegra. E aí Zaqueu, não contente, ainda prossegue: Jesus, eu quero lhe dizer também, e mais ainda, que se por um acaso eu tiver, de alguma forma, tirado de alguém algo indevido, que eu tenha ficado com alguma quantia, com alguma soma que não me fosse devida, eu estou aqui dizendo para o senhor que eu vou devolver esta quantia quadruplicada. Se eu tirei 1 centil, eu vou devolver 4 centis por cada centil que eu tiver usurpado, né? Que eu tiver recebido indevidamente. Jesus mais uma vez saúda Zaqueu, muito feliz em ouvir aquelas palavras que realmente traduzem uma alma comprometida em fazer o seu melhor. E aí eles continuam conversando e tudo mais. Aí Zaqueu pede licença para chamar os seus filhos para conhecerem Jesus, porque ele falou: eu estou tão feliz que o senhor está aqui, que eu queria muito que os meus filhos também lhe conhecessem. Posso chamá-los? Aí Jesus fala: naturalmente, Zaqueu, claro que pode. E Zaqueu, então, se ausenta dali do lugar do alpendre, sob o alpendre onde eles estavam, e vai buscar os filhos. Nesse ínterim, o que acontece quando alguém sai de um grupo? Ele vira assunto, né? Não sei se vocês sabem, já era assim lá na época de Jesus, viu? E, lamentavelmente, eu tenho que constatar que continua assim no mundo que a gente vive hoje, né? Quando uma pessoa sai do grupo para ir ao toalete, ou buscar uma água, ou alguma coisa assim, essa pessoa invariavelmente vira o assunto, infelizmente. E não foi diferente com Zaqueu. Ele saiu mais do que depressa. Os discípulos, mestre do céu, o que é que o senhor está fazendo nessa casa? Na casa desse pecador, na casa desse rico pecador. Tanto lugar para o senhor ir, Simão Pedro falava: Jesus, tanto lugar para o senhor ir, só veio ver justo aqui. E Felipe, e André, e todo mundo falando. Jesus ouviu, todos eles, deixou que falassem, todos eles, né? Quando eles cessaram aquela conversa toda, aqueles julgamentos todos, aquelas repreensões todas acerca da decisão de Jesus, Jesus calmamente virou para eles e disse: então, quer dizer que tudo que eu falei para vocês, de tudo que eu tenho falado para vocês, o que vocês entenderam é que o evangelho só veio ao mundo
para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Foi isto que vocês entenderam por humildade? Pois se foi isso que vocês entenderam, e é o que eu posso deduzir de tudo que vocês falaram aqui, eu tenho obrigação de esclarecer que não foi isto o que eu disse em hipótese alguma. É certo que existem muitas pessoas que possuem grandes fortunas e que, infelizmente, faz uso dessas grandes fortunas para si próprios, para si mesmos, para os seus familiares, para os queridos de seu coração, para comprar favores, para comprar prazeres e etc. e tal. Estes são os maus ricos, certo? As pessoas que usam a fortuna, que é o empréstimo de Deus, para satisfazer a si mesmos. Vez ou outra, para poder não ficar assim tão mal na foto, eles lançam ali 1 ou 2 moedas de ouro, aqui e ali, para um passante, para um mendigo ou outro, para, assim, aliviar um pouco a sua consciência e mostrar aos demais o quanto ele é generoso. Mas existem outros ricos, outras pessoas que recebem as fortunas por misericórdia divina como uma forma, como uma ferramenta de trabalho e evolução, de socorro e de plantio no bem. Estas pessoas que têm a fortuna, mas que usam a fortuna para o bem de todas as pessoas que ele consegue alcançar, estas pessoas são muito abençoadas e devem ser muito respeitadas, né? Porque para que serve a fortuna final, senão para que a gente possa fazer o bem, para que a gente, não só o dono da fortuna viva bem, mas que o maior número de pessoas à sua volta viva bem também. Então, não o evangelho, a lei, a nova doutrina que eu estou trazendo para vocês, não quer só ver mendigos no mundo, que todas as pessoas sejam absolutamente pobres e vivam na miséria, absolutamente. Se foi isso que vocês entenderam, eu estou aqui para mostrar para vocês que é muito diferente disso. Nisso chega Zaqueu, com os filhos. E aí Jesus cumprimenta os filhos, Zaqueu apresenta a todos eles, Jesus e os discípulos pensando naquilo tudo que Jesus tinha falado, né? Que equívoco que eles tinham feito, que misturada toda eles fizeram, porque, não sei vocês, mas até hoje em dia, a gente, tudo aquilo que nos chega em termos de informação, a gente interpreta segundo os nossos valores, segundo as nossas crenças, segundo a nossa bagagem cultural. É por isso que o entendimento, hoje na Terra, ainda é muito diverso de uma pessoa para outra. Um mesmo fato, um mesmo dado, é interpretado de uma maneira por uma pessoa e de outra maneira completamente diferente para outra pessoa. Isso tem se agravado muito nos últimos tempos. Cada um pensa que encontrou o pedaço do seu espelho da verdade. Olha nesse pedaço de espelho, enxerga a si mesmo e imagina que ali está a verdade. No entanto, a verdade é muito mais do que isso. A visão de mundo tem que ser muito maior do que a visão, muitas vezes, estreita, né, que cada um de nós tem do mundo. E por isso os discípulos ficaram ali, né, elucubrando o que Jesus falou e tudo mais. Aí Zaqueu estava tão feliz, que ele estendeu as mãos assim para Jesus, né? Sabe quando você estende as mãos? Ai, Jesus, eu estou tão feliz que o Senhor está na minha casa. Mas tão feliz, Jesus, que eu acabei de tomar uma decisão. Metade da minha fortuna eu vou doar a todas as pessoas necessitadas que estiverem na cidade. A metade delas. Eu não preciso. Com a metade da minha fortuna, eu vivo muito bem, meus filhos vivem muito bem, minha esposa, meus servos, todos vivem muito bem. Então, eu vou doar metade da minha fortuna para todos eles, de tão cheio de amor e alegria está meu coração. Eu tenho que fazer alguma coisa para retribuir, e o que eu posso retribuir, por enquanto, né, é um pouco da minha metade, um pouco não, a metade da minha fortuna. E aí, a partir desta fala de Zaqueu, Jesus disse, que beleza que é isso, né? Bem-aventurado és tu,
que agora contemplas a tua casa a verdadeira salvação. E falou, os meus servos, Jesus, nunca me encontraram sem a disposição de servi-los. Eu nunca fui um senhor que descartasse ou desprezasse ou maltratasse os seus servos. Muito pelo contrário, eles são tratados aqui como extensões da minha família. Eles vivem aqui na minha propriedade e comem do que eu como, bebem do que eu bebo e têm em suas casas a maior parte do conforto que eu tenho na minha. Não há grande diferença, não há diferença entre a forma como eu, meu filho e minha esposa vivemos e a forma como eles vivem. Então, eu enxergo as pessoas exatamente desta maneira. Não sei se você já conhecia isso, mas essa descoberta, para mim, de Zaqueu, foi muito reveladora e também muito tocante. Eu fiquei verdadeiramente emocionada com o que eu pude visualizar na leitura deste capítulo 24 do livro Boa Nova. E então Zaqueu saiu ali, conversou com seus servos, falou que eles podiam fazer uma grande festa, que eles podiam cantar, que eles podiam dançar, mandou servir uma refeição leve ali para Jesus e os seus discípulos. Jesus, então, recebeu o pão, foi partindo o pão e compartilhando o pão com Zaqueu, com a sua esposa, com seus discípulos ali, e foi conversando com eles. E numa altura do campeonato, ali do campeonato é bom, né? Essa é uma expressão muito, muito atual. Numa determinada altura da conversa, Jesus, então, olha para todos os discípulos e lhes conta a parábola dos talentos. A grande parábola dos talentos, talvez a parábola mais contada em palestras, em aulas, em preleções que a gente conhece, que é a dos filhos, 3 filhos que recebem cada qual uma quantidade de talentos, e que traz-nos tantas reflexões e tantas ilações e também deduções, repito, segundo a nossa bagagem, segundo as nossas crenças e tudo mais, foi ali, na casa de Zaqueu, no final da tarde, que Jesus trouxe essa parábola ao conhecimento dos discípulos que se cuidaram, né, que cuidaram de depois disseminá-la por todo o Evangelho. Nós vamos encontrar essa história de Zaqueu no Evangelho de Mateus. De Mateus? No Evangelho de Mateus. Vou só confirmar aqui. Na verdade, não. No Evangelho de Lucas. Confundi. Não está em nenhum outro evangelho, e eu queria fazer essa observação com vocês, porque, primeiro, que os evangelhos, os 4 evangelhos, foram publicados muito depois das cartas de Paulo. Primeiro vieram as cartas de Paulo, depois vieram os evangelhos. Dos 4 evangelistas, apenas um nunca conheceu Jesus, nunca esteve com Jesus, que era Lucas. Lucas era um médico de Alexandria que veio conhecer Jesus e que veio conhecer esse mestre, mas quando ele chegou, Jesus já havia sido crucificado. E quando ele veio de navio, e no navio ele conheceu Paulo, e ajudou Paulo a escrever muitas cartas, inclusive. E Paulo foi contando para Lucas quem era Jesus, segundo ele tinha ficado sabendo a partir das conversas que teve com alguns apóstolos e com muitos seguidores do mestre que o haviam conhecido em vida durante as suas pregações. Então, Lucas foi fazendo uma imagem de Jesus a partir do que ele ouviu, primeiro de Paulo, e aí ele perguntou para Paulo, mas e agora? Com quem eu vou conversar? Já que os evangelistas, os discípulos, na verdade, já saíram da cidade para pregar a Boa Nova. Foi então que Paulo disse, procura João, porque João ficou responsável por Maria, a mãe de Jesus. Eles moram no alto de uma colina, com uma visão para o lago de Genezaré. Não será difícil de você encontrá-los, porque Maria é muito visitada pelos transeuntes, pelas pessoas. Então, se você conversar com Maria, você vai aprender muito de Jesus. E é por isso que é só no Evangelho de Lucas
que nós encontramos, por exemplo, essa passagem de Zaqueu. É só no Evangelho de Lucas que nós encontramos a história de Isabel, que ela já era velha, teve um neném, que seu esposo ficou mudo durante toda a gestação. É só no Evangelho de Lucas que a gente encontra a noite de Natal, o nascimento de Jesus. Toda a história do nascimento de Jesus foi contada para Lucas por Maria. Foi ela que contou que eles saíram de Jerusalém, saíram de Nazaré, foram para Jerusalém por causa do censo, e ela começou a sentir as dores do parto, e que foi para uma estrebaria porque não tinha onde ficar. Toda a história que a gente conhece hoje do Natal de Jesus, que está aí chegando, foi contada, só está no Evangelho de Lucas, porque Lucas foi quem conversou com Maria, e a partir das narrativas de Maria, escreveu o seu Evangelho. Não tem Natal de Jesus em João, não tem em Marcos, não tem em Mateus. Só tem em Lucas. A estrela, a visita dos 3 reis magos, tudo isto, a viagem de retorno, de volta, né? A estadia no Egito para poder fugir ali da lei de Herodes e assim por diante. Só está em Lucas, tá? Muito bem. Então, isto é o que nós conhecemos de Zaqueu no Evangelho de Lucas, por exemplo, né? Que trouxe aqui, inspirou aqui o nosso Humberto de Campos a escrever aqui esse capítulo 23, na verdade, da Boa Nova. No entanto, a gente pode conhecer um outro pedaço dessa história, e agora, sob o olhar de um outro personagem da história, que não é evangélico, mas que teve o privilégio, que teve a alegria de encontrar Zaqueu na espiritualidade. Nós estamos falando de um escritor russo que desencarnou em 1910, portanto, bem no comecinho do século XX. Ele nasceu no século XIX, foi o autor de Ana Karenina. Quem é que já sabe de quem eu estou falando? Isso mesmo, eu estou falando de Leon Tolstói. Tolstói foi um escritor russo muito aclamado na sua época. Ele tinha um caráter bastante forte, bastante firme. Tolstói lutou muito pela justiça, Tolstói lutou muito pela igualdade, contra os desmandos do governo, contra a corrupção. O seu povo russo passava muitas necessidades, passava muita fome, muito frio. Quantas famílias, quantas mulheres, quantas crianças padeciam no inverno bastante severo da Rússia. Aquilo cortava o coração de Tolstói. Ele não conseguia se conformar que com poucos viviam no luxo exagerado e com muitos no mesmo país viviam tamanha miséria. Portanto, ele escrevia artigos, ele se expunha muito, ele realmente deixava a todos entender o que ele pensava e o que ele sentia. Lamentavelmente, muitas vezes, ele fazia isso de uma maneira muito dura, de uma maneira muito agressiva, né? E aí ele desencarnou e ele saiu para caminhar. Ele estava num dos muitos acampamentos na espiritualidade para acolher os espíritos recém-chegados da Terra, sobretudo aqueles que não são cristãos, né, que ainda não tiveram a dádiva de conhecer a Jesus, como, por exemplo, muitas casas de Fabiano de Cristo, que é uma outra história que eu espero em algum momento poder voltar para contar para vocês. E Tolstói, então, saiu a caminhar e, ele via as paisagens que lhe eram familiares na Rússia. Ele via as casas, como ele via na Rússia, ele via a floresta, a grande, densa floresta russa, que era ali perto da casa onde ele morava. Então, todo o ambiente que ele via à sua volta durante seu passeio era um ambiente cheio de neve, muito frio, com aquelas casas com chaminés saindo fumaça, com aquelas árvores e cobertas de neve, e assim por diante. Ele foi caminhando e pensando, ele já tinha visto algumas palestras ali no acampamento que ele fora recolhido e tal, e ele ia pensando que se ele soubesse de Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus enquanto estava encarnado, né?
Mas, assim, não era grande coisa. Ele sabia, tinha lido alguma coisa a respeito, mas ele não tinha se debruçado sobre a história, a filosofia e o legado de Jesus para a humanidade. E ali onde ele estava hospedado, ele já tinha ouvido e assistido várias palestras, né? Que tinham sempre Jesus como figura central. Então, ele saiu esse dia pensando, puxa vida, se eu tivesse conhecido Jesus, talvez a minha forma de abordar, ele pensa exatamente como eu penso, a minha forma de abordar tivesse sido menos aguda, tivesse sido mais efetiva, mais eficaz, e assim ele estava andando. De repente, ele se deu conta que toda a paisagem à sua volta se modificou. Não tinha mais neve, não tinha mais floresta, não tinha mais nada. Ele estava pensando ali, absorto nos seus pensamentos sobre Jesus, sobre os princípios de Jesus, do seu evangelho, do amor, da caridade, da compaixão, que eram valores muito grandes para Tolstói também, mas que expressava isso de uma maneira muito rude, né? E aí, quando ele se deu conta, ele estava num ambiente assim meio desértico, que tinha uma luz de sol maravilhosa, e ele diz no texto que nenhum pintor no mundo conseguiria retratar a paisagem com aquela luminosidade que ele conseguia ver. Que por mais talentoso fosse esse pintor, ele jamais conseguiria fazê-lo, porque era uma luz que ele jamais vira na Terra, e que ele tinha certeza que era uma luz da espiritualidade, não uma luz da humanidade, né? E aí ele olhou em volta, assim, o dia estava nascendo, né? O sol estava chegando, ele olhou em volta e ele viu, a uma certa distância, um grupo de pessoas sentadas no chão, em círculo, e em pé, diante dessas pessoas, um homem que falava com traços, com gestos calmos, tranquilos, elegantes, gentis. Ele foi chegando mais perto, foi observando aquele homem. Aí ele percebeu que aquele homem estava vestido como se vestiriam os judeus de séculos atrás, né? A barba, toda a barba, o bigode, o cabelo, os trajes, a túnica, os enfeites, tudo, a cor da pele, o sotaque, ele tudo foi percebendo que era muito parecido com aqueles judeus da época de Jesus. E ele ficou assim, mas eu estava pensando em Jesus, né? Então, e ele foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando. Ninguém olhou feio para ele, ninguém mandou ele se afastar, ninguém achou que ele era um intruso, ninguém nada. Continuaram todos sentados no chão, os que olharam para ele sorriram, e ele então se acomodou no final do círculo ali, meio entre um e outro participante. Sentou, se acomodou e passou a ouvir também. E aí, nesse momento, um dos participantes ali faz a seguinte pergunta: amigo Zaqueu, nós que estamos para voltar à Terra numa jornada desafiadora de aprendizagem, de aprendizado, de provas, de expiações que serão a nossa redenção, que nos habilitarão certamente a mundos melhores. O que você, amigo Zaqueu, nos daria para levar como bagagem para essa nova jornada? E então Zaqueu conta a sua história para todos eles. Disse Zaqueu que quando Jesus deixou Jericó, ele foi junto com Jesus, ele não ficou na cidade. Ele deixou a sua família, ele deixou os seus filhos, ele repartiu lá a sua herança para os filhos, para a esposa, reservou uma pequena parte que pudesse mantê-lo com simplicidade e dignidade durante mais alguns anos, e ele então seguiu Jesus. Ele chegou com Jesus em Jerusalém, ele viu a entrada de Jesus em Jerusalém, ele ficou ali com os apóstolos na companhia de Jesus, ele estava presente quando Jesus foi preso, quando Jesus subiu ali, fez o seu calvário, ele estava perto de Jesus na cruz, porque ele, como coletor de impostos, ele, como servo
do Império Romano, não tinha nenhuma restrição para andar. Ele andava onde ele queria, a hora que ele queria, do jeito que ele queria. Ele era conhecido por ser um funcionário de Roma. Então, ele não tinha restrições. Sobre ele não pesavam quaisquer dúvidas, quaisquer desconfianças. Então, ele podia transitar livremente, ao contrário dos apóstolos, que se esconderam, temerosos de serem reconhecidos pelos soldados romanos e pelo populacho, e terem o mesmo destino de Jesus. Ele não. Ele podia andar tranquilamente. E ele, então, ouviu muito pouco Jesus, porque foi só uma semana, ele não teve o privilégio de ouvir Jesus mais do que ele gostaria, mas que aqueles dias foram muito especiais para ele, foram muito importantes para ele. E ele, então, esteve ali, quando Jesus ressuscitou e esteve com os discípulos, ele não participou, porque os discípulos não o receberam bem, ainda tinham com ele um enorme preconceito, ele era um forasteiro, ele não fazia parte do grupo, então ele não foi recebido bem, ele não fazia parte. Quando Jesus voltou, ele não ficou na casa do caminho para ouvir as últimas mensagens de Jesus e assim por diante. E ele ficou chateado, porque ele falou, bom, agora Jesus se foi, o que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Como que eu vou viver agora para servir ao mestre? O que eu vou fazer? E assim ele perambulou, tentou ainda contato com os discípulos, frequentava ali a igreja do caminho e tudo mais, mas ele não era recebido, ele não fazia parte, ele era realmente um pária. Até que um dia ele estava muito desanimado. O dinheiro foi escasseando, porque ele também foi ajudando ali os companheiros, mas ele não tinha problema em fazer dinheiro, porque ele dava aula para os filhos dos romanos, ele falava grego, ele falava latim, e ele falava o dialeto, né? Ali, da cidade. Ele era excelente em matemática, em álgebra, e também dava aula de todas essas coisas. Portanto, ele dava aula para os filhos dos romanos, que pagavam muito bem, ou então ele se empregava como escriba dos templos para poder escrever lá os sermões dos sacerdotes e assim, as cartas, enfim. Então, ele não passava necessidade, sabe? Mas ele se sentia um pária. E ele estava muito triste, porque ele falava assim, e agora? Eu não tenho... Onde eu vivia, eu não vivo, não caibo mais, não me identifico mais. Aqui onde estou também não. O que eu faço? Aí ele ficou sabendo que ia chegar na cidade um grande homem, uma pessoa que falava muito de Jesus e que tinha vivido por muito tempo dentro de navios, escrevendo cartas para divulgar a boa nova de Jesus. Mas que era o momento dele voltar para a terra, desembarcar e seguir o seu caminho do evangelho na terra. E esse homem ia falar ali em determinado lugar, num dia, determinada hora, lá foi Zaqueu encontrar Paulo. Paulo de Tarso falou a todos, encantou a todos e tudo mais. Quando terminou a conversa, Zaqueu foi conversar com Paulo e contou para Paulo o que ele estava sentindo e que ele não sabia o que fazer. Né? O que ele ia fazer agora, sozinho? E aí Paulo, que eu conheci, que sabia exatamente o que ele estava sentindo e que conhecia muito bem as dificuldades de deixar uma vida para viver outra, e aí perde completamente o laço com a vida anterior, que ele não é mais benquisto, e perde completamente, e não cria laço com o lugar para onde ele foi. E aí Paulo disse a Zaqueu que com tudo que ele já sabia de Jesus, com tudo que ele ouviu, com tudo que ele sentiu, ainda que fosse pouco, era mais do que o suficiente para ele acolher e consolar os caídos, os tristes e os vencidos. Que ele usasse a sua palavra, que ele usasse o seu carinho, o seu conhecimento para acolher os irmãos que ele encontrasse pelo caminho. Que ele saísse a andar pela região e fosse parando de quando em vez, e toda vez que ele parasse, que ele começasse a falar de Jesus. Que certamente uma multidão de pessoas ia chegando e ia se reunir em torno dele. E que isto seria uma forma linda e muito proveitosa de servir a Jesus, de servir a sua doutrina e de espalhar a sua doutrina ao Evangelho. Que ele fosse também um discípulo de Jesus a espalhar sua boa nova, assim como Paulo o era.
E isso abriu a mente de Zaqueu. Descortinou para Zaqueu um mundo que não conseguia ver. E assim ele fez. E assim ele terminou a sua conversa com aqueles que o estavam ouvindo e disse para eles: todas as vezes que vocês estiverem se sentindo perdidos, que vocês estiverem se sentindo angustiados, que vocês estiverem se sentindo sem forças, fala do Evangelho de Jesus. Fala do Evangelho de Jesus para você mesmo. Fala do Evangelho de Jesus para todos que estão à sua volta, ainda que você esteja sozinho. Fala. Só o falar o Evangelho de Jesus vai trazer para junto de vocês uma força, uma alegria, uma luz que vão sustentá-los em qualquer situação. Então, esta é a mensagem de Zaqueu que eu deixo para todos vocês. E peço sempre, como disse ao Damião agora há pouco, que todos nós possamos, um dia, sermos todos Zaqueus. Um grande abraço para todos vocês. Que alegria vocês terem me ouvido. Obrigada pela paciência. E eu espero que até breve. Marisol Camarinha, participando aqui do Sensibilidade, falando de Zaqueu para a gente aqui. Marisol, o que você disse também durante ali, vamos te chamar mais vezes ali para falar de Fabiano de Cristo, para trazer mais histórias aqui para a gente, tá bom? Mais histórias. É Judas Iscariotes, é Lucas, é João, é Fabiano de Cristo, é Inês Princesa Isabel de Aragão, de Portugal. Ih, não falta história. Ótimo. Que é a ministra veneranda de nosso lar. Nossa, olha, gratidão, Marisol Camarinha, obrigado por essa oportunidade. E a próxima semana estaremos juntos aqui com os amigos ouvintes com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.